Oi, turma, vamos ao exercício resolvido 2. Esse exercício envolve adição algébrica com raízes quadradas. E nesse primeiro exemplo, nós temos raízes que são raízes de números que são quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 121, raiz quadrada de 16. Todas essas raízes eu consigo calcular e encontrar uma resposta que seja um número natural. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é resolver essas raízes, beleza? A raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 121 é 11, raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu vou substituir as raízes pelo seu resultado, tá bom? O que a gente precisa observar aqui? Esse 2, que está aqui junto da raiz, ele está multiplicando essa raiz, mesmo que não apareça o pontinho da multiplicação. Quando tem um número próximo de uma raiz, significa uma multiplicação. Então, quando eu calculo a raiz quadrada de 49, que é igual a 7, nessa linha de baixo aqui vai ficar 2 vezes 7. O número que estava do lado de fora da raiz vezes o resultado da raiz, tá? Isso também aconteceu aqui, ó. Tinha um 5 do lado de fora da raiz. Então, quando eu calculo raiz quadrada de 16 igual a 4, aqui vai ficar 5 vezes 4, beleza? O que a gente precisa lembrar agora? A gente tem aqui uma expressão numérica que possui multiplicação, subtração, soma e multiplicação. A multiplicação é sempre resolvida primeiro. Então, antes de qualquer coisa, 2 vezes 7 é 14 e 5 vezes 4 é 20, beleza? E agora aqui a gente vai ter 14 menos 11, 3. 3 mais 20, 23 é o resultado. Então, sempre que tiver aqui uma adição algébrica com raízes de números que são quadrados perfeitos, a gente resolve as raízes primeiro, depois dá seguimento aos cálculos, beleza? Agora aqui a letra B. Nenhum desses números aqui que está no radicando, que está dentro da raiz, é um quadrado perfeito. 20, 125, 180, 245. Então, são todos números irracionais, essas raízes, né? Não tem o resultado exato. Se não tem o resultado exato, não faz sentido aqui eu substituir pelo resultado da raiz. Até porque eu nem sei o resultado dessa raiz. O máximo que eu consigo fazer é encontrar uma aproximação, né, para essas raízes. Eu também não consigo somar nem subtrair raízes que tenham radicais diferentes, né? Radicais são os números dentro da raiz. Então, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer aqui é simplificar essas raízes para ver se a gente encontra radicais iguais, tá? Como que a gente simplifica uma raiz? A gente começa fazendo a fatoração em números primos, tá? Aquele mesmo método que a gente fazia para calcular uma raiz quadrada de um número que é quadrado perfeito. Só que aqui a gente não vai calcular o valor dela, a gente vai simplificar, já que não são quadrados perfeitos, tá? Então, eu vou pegar esses números que estão aí dentro da raiz, o 20, o 125, o 180 e o 245, e vou fatorar. Aqui, ó. E vou fatorar, tá? Então, ó, o 20, a fatoração do 20 dá 2 ao quadrado vezes 5, certo? Apareceu o 2 duas vezes, então isso significa 2 ao quadrado. Então, a fatoração do 20 deu 2 ao quadrado vezes 5. A fatoração do 125, o 5 apareceu 3 vezes. Isso aqui é importante a gente observar. O 5 apareceu 3 vezes. Então, isso aqui seria um 5 ao cubo, um expoente ímpar. Só que um expoente ímpar não ajuda a gente dentro de uma raiz quadrada. A gente já viu em aulas passadas que para calcular a raiz de um número que está elevado a um expoente, elevar a raiz quadrada
calcular a raiz quadrada de um número que está elevado a um expoente, esse expoente precisa ser par, porque ao tirar da raiz a gente divide o expoente por 2. Então, aqui não é interessante para a gente um 5 ao cubo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar um 5 de lado, ó. Deixei um 5 de lado e peguei 2 5 para virar 5 ao quadrado. Então, eu forcei aqui a aparecer um expoente par. E aí, a fatoração do 125 vai ficar, então, 5 ao quadrado vezes 5, para eu ter um expoente par. Aqui a gente quer expoente par, porque a gente está com uma raiz quadrada, tá bom? A fatoração do 180 deu 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5, tá? E a fatoração do 245 deu 7 ao quadrado, vezes 5. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir dentro das raízes. O 20, a fatoração dele é 2 ao quadrado vezes 5. Então, no lugar do 20, eu coloquei dentro da raiz quadrada 2 ao quadrado vezes 5. O 125 é 5 ao quadrado vezes 5. O 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. O 245 é 7 ao quadrado vezes 5, tá? Então, eu vou substituir. Lembrando, ó, que todos os expoentes que aparecem são expoentes pares, né? Porque a gente está calculando aqui raiz quadrada. Para os números que estão com expoente saírem da raiz quadrada, a gente precisa dividir o expoente por 2. É por isso que eles precisam ser par. É por isso que no 5 ao cubo eu transformei em 5 ao quadrado vezes 5. Beleza? Agora, o que acontece aqui? Dentro de cada raiz, olha só, tem um número que está ao quadrado e tem um número que não está ao quadrado. Certo? O número que está ao quadrado, ele sai da raiz. O número que não está ao quadrado, ele continua dentro da raiz. Por que o número que está ao quadrado sai da raiz? Porque para ele sair da raiz, a gente divide expoente. Ele tem o expoente 2. 2 dividido por 2, 1. Então, ó, ele saiu. Como 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, lembra disso. Se ele está com o expoente 2, ele vai sair da raiz, tá? Se ele tivesse com o expoente 4, 4 dividido por 2 é 2, ele sairia ao quadrado. Beleza? Então, para o número sair da raiz, a gente tem que dividir o expoente por 2, quando a raiz é quadrada. Esse 5, ele tem expoente 1, né? Quando não aparece. E aí, não dá para a gente dividir aqui o 1 pelo 2, né? Ficaria um decimal exato. Não dá para dividir de forma inteira. Então, esse 5, ele continua dentro da raiz. Vai virar, então, o número 2 raiz de 5. O número que estava elevado ao quadrado saiu da raiz. O número que não estava elevado ao quadrado continua dentro da raiz. Aqui do lado vai ficar 5 raiz de 5, porque tinha um 5 que estava elevado ao quadrado que saiu da raiz. E outro 5 que não estava elevado ao quadrado que ficou preso na raiz. Aqui tinha 2 números que podiam sair da raiz, né? Que estavam elevados ao quadrado, tanto o 2 quanto o 3. Então, os 2 saíram da raiz e eles saem multiplicando, tá bom? E o 5 ficou preso dentro da raiz. E aqui, o 7 estava elevado ao quadrado, o 7 saiu da raiz, e o 5 que não estava elevado ao quadrado continuou preso dentro da raiz. O que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses 2 números aqui, ó. Né? Porque nessa parte aqui, os 2 saíram de dentro da raiz. Então, a gente vai multiplicar. Que dá 6. Então, ficou 6 raiz de 5. Percebe agora, nessa última linha aqui, que todos os termos aqui dessa adição algébrica estão com raiz de 5. Então, se estão com o mesmo radical, a gente pode efetuar a adição algébrica. E como que a gente efetua essa adição algébrica? Com os números que aparecem na frente da raiz. Então, aqui eu tenho o 2, o 5, aqui o 6, subtraindo, né? Menos 6, e aqui o 7. Então, é com eles que eu vou calcular aqui. 2 mais 5 é 7, 7 menos 6 é 1,
E 1 mais 7 é 8. E a raiz de 5 a gente repete. Então, o resultado ficou 8 raiz de 5. Beleza? Até mais, turma. Abraço.